Nós vamos começar nossa live de hoje como tema termo de adesão do trabalho voluntário. O que é isso? Então, muitas pessoas vêm me perguntando, e até mesmo, na verdade, vêm me perguntando o tempo todo, né? Por que tá fazendo um termo de voluntário? Por que necessita realmente disso? E se tem que fazer ou se não tem que fazer, até o momento eu não entendo direito por que eu tenho que ter essas coisas. E, na verdade, a falta de conhecimento, de ter esse documento dentro da instituição, acaba prejudicando muito o projeto. Então, assim, termo de adesão do trabalho voluntário. O que é isso? Então, antes da gente falar sobre o termo de adesão do voluntário, eu acho que a gente tem que entender o que é, né, na verdade, o voluntário. Porque eu acho que a gente não pode falar de um documento sem saber da pessoa que vai estar fazendo esse trabalho do voluntário, quem é essa pessoa, se ela pode, se não pode, se está capacitada, se não está capacitada. Então, a gente tem que entender quem é o voluntário. Então, assim, o voluntário é uma pessoa comprometida que doa seu tempo para desenvolver determinadas atividades não remunerada dentro das suas capacidades em prol de causas de interesse social e comunitário. Então, vocês viram aqui que eu coloquei algumas palavras sombreadas, que é o comprometido, é aquela pessoa que tem uma responsabilidade com o projeto, é aquela pessoa que está ali dizendo que ela vai participar, que ela quer fazer diferença, ela tem a sua responsabilidade em relação ao projeto, então é uma pessoa comprometida, que doa seu tempo. Então, assim, ela está dando o tempo dela para fazer algo dentro do projeto social. Então, assim, mas está fazendo o quê? O que a gente hoje diz o tempo todo que está faltando na nossa vida, que a gente, se pudesse, tinha 48 horas, porque não dá para fazer tudo. E a gente diz, essa pessoa está dando o seu tempo. E aí eu vou até dar uma pulada aqui, a sua capacidade. Então, assim, é o seu conhecimento no tempo disponível dela. Não é aquela coisa que a gente fala muito que o voluntário tem que estar trabalhando na hora que eu quero, quando eu quero, como eu quero. E aqui a gente está dizendo que ele está dando o seu tempo, o tempo que ele tem, a coisa mais preciosa que a gente hoje está quase comprando, ele está doando para o seu projeto, e ele está doando esse tempo com algo que ele tem conhecimento, algo que ele pode fazer, algo que tem as suas capacidades. Então, assim, se eu sou administrador, eu posso trabalhar na parte administrativa do seu projeto. Se eu sou advogado, eu posso trabalhar na parte jurídica ou alguma coisa que vocês precisam juridicamente. Se eu sou uma assistente social, eu posso trabalhar como assistente social. Então, assim, é a sua capacidade. Ou, ao mesmo tempo, eu posso falar que eu sou advogada, mas não quero trabalhar como advogada, eu quero trabalhar na recreação. Então, assim, é uma coisa que eu quero, que eu gosto, que eu tenho interesse de estar doando para o seu projeto. E a gente diz aí, depois, que é uma atividade não remunerada. Eu não vou pagar para você estar dentro do projeto. Você está me dando gratuitamente esse seu tempo, essa sua capacidade para colaborar com as ações que a gente está tendo dentro do nosso projeto. Então, só para vocês terem noção que isso é ser um voluntário, ok? E aí a gente pergunta, por que fazer então o termo de adesão, Débora? Para que eu vou fazer isso? Você já falou que o voluntário é uma pessoa que vai trabalhar gratuitamente, é uma pessoa que está me dando suas capacidades, é uma pessoa que vai ser responsável. Então, para que eu tenho que falar para essa pessoa, então, que eu vou fazer um termo de adesão? Que negócio é esse? E eu digo para você uma resposta simples. Porque está na lei. É sim, acabou. Está na lei. Se está na lei, gente, tem que ser cumprido. Mesmo que muitas pessoas falam assim, mas está na lei, eu vou fingir que eu não vejo a lei e eu não vou fazer. Ok, mas eu sempre digo que a gente está trabalhando com uma instituição hoje, que eu quero que você se torne uma instituição profissional. Eu quero que você se torne uma instituição legalizada. Eu quero que você se transforme, deixe de ser amadora e vire algo correto. Se eu estou pedindo que você faça isso, eu digo para você que você tem que ter um termo de adesão. E o termo de adesão está na lei. Acabou. Simples assim. E aí você vai falar, caramba, só assim, simples assim, tá na lei, então é para fazer? E aí eu falo para você sobre a lei. Tá aqui a lei para você. 9.608 de 98. Nossa, nem sabia que existia de 98. E aí a gente para pensar a falta de conhecimento que a gente tem dentro dos nossos projetos.
É uma lei antiga, 98. Então a gente bota aí no papel que é uma lei que tem 22 anos e a gente nem sabia que ela existia. E aí a preocupação de muitas pessoas é, caramba, eu preciso de um documento que eu não sabia, mas eu já critico a lei que é atual. E aí eu te pergunto, você tem conhecimento real de onde você está? Você sabe que você está no terceiro setor? Você sabe que o que rege o terceiro setor? Qual é a legislação que está ali disposta para você? E aí muitas pessoas me respondem, claro, é o marco regulatório. Ok, mas e as demais? Que também está ali respaldando essas instituições? Que estão respaldando você? Você não conhece. O marco regulatório é uma coisa que está atual. Mas a lei do voluntário, que diz sobre o termo de adesão, tem 22 anos e você não sabe. E eu digo para você que sim, você tem que ter um termo de adesão e isso corresponde a uma lei. E a lei diz, artigo 1, considera-se serviço voluntário para fins desta lei, atividade não remunerada, prestada por pessoas físicas à entidade pública de qualquer natureza, ou à instituição privada, que somos nós, organização da sociedade civil, de fins não lucrativos, que tem objetivos cívico-cultural, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social, inclusive mutualidade. Claro que a gente fala assim, direitos cívicos, cultura, aí a pessoa fala, ai gente, mas meu projeto trabalha com esporte, o meu projeto trabalha com saúde, o meu projeto trabalha... Entendeu? Gente, a gente está falando de voluntário. Não é só porque você está vendo aqui, gente, não tem o meu projeto que diz aqui que não tem educação, não tem lazer, não tem não sei o que lá. Gente, tem sim. Esses objetivos aqui cívicos, ele vai meio que complementar tudo isso. Então, na verdade, o trabalho voluntário, ele é para todas as organizações da sociedade civil, não importa qual é a área de atuação dessa instituição. Se você trabalha com saúde, se você trabalha com direitos, tudo vai estar trabalhando com a parte do voluntário e o voluntário tem que estar, sim, assinando esse termo de voluntariado. Parágrafo único. O serviço voluntário não gera, mais uma vez, botei aqui em negrito para vocês, vínculo empregatício, nem obrigações da natureza trabalhista. Então, assim, então eu não vai virar empregado? Ele não vai virar empregado, ele não vai virar funcionário do projeto. Ele é uma pessoa que está ali dando o seu tempo gratuitamente, onde você não precisa obrigatoriamente remunerar, que ele diz aqui, atividade não remunerada. As pessoas pensam que, mas o meu voluntário eu remunero. Você remunera porque você quer. Porque a gente já sabe, ele tem que estar consciente, esse voluntário, sobre esta lei. Que ele está ali trabalhando gratuitamente, que você pode um dia, quem sabe, dar até uma ajuda de custo, como está aqui, as despesas serem ressarcidas deverão estar expressamente autorizadas pela entidade a que for prestado o serviço voluntário. Então, assim, esse parágrafo que ele diz, se você quiser dar uma ajuda de custo, você pode até dar, mas não é um trabalho remunerado. Artigo 2. O serviço voluntário será exercido mediante a celebração de termo de adesão entre a entidade pública ou privada e o prestador do serviço voluntário, dele prevendo constatar o objetivo e as condições de seu exercício. Então, assim, a lei diz que você tem que ter um termo para fazer essa celebração. E o que você faz com a pessoa que está dentro do seu projeto fazendo um trabalho voluntário? O que ele assina? O que ele está dizendo ali para respaldar a instituição e para respaldar ele, o que ele está fazendo dentro do seu projeto? Então, muitas pessoas me perguntam, como eu falei, isso está na lei. Mas além de estar na lei, dizendo as condições do serviço, entendeu? Tem o sentido de você respaldar a instituição e respaldar essa pessoa. Se acontecer alguma coisa com ele, o que acontece? Gente, ele está ali voluntariamente, mas você tem que dar um local adequado, acessível, para essa pessoa fazer o seu trabalho de qualidade. É a mesma coisa se você pensar, vamos mudar do nosso mundo real para tirar do mundo paralelo que é o projeto. Eu sempre dou exemplos para vocês. Se uma pessoa vai fazer uma obra
Ele precisa, pela segurança dele, ele precisa daquele capacete de segurança, ele precisa de luva, ele precisa do colete, ele precisa do... É todo um trabalho, é uma pessoa que está trabalhando numa obra e ele está botando piso, ele está fazendo massa, ele precisa daquela máscara, porque ele está trabalhando com terra, com cimento, é química, entendeu? Ele precisa de um óculos, porque ele está mexendo naquela pedra, pode pular a pedra no olho dele. É uma segurança que esse profissional tem. E é a mesma coisa, se eu estou trabalhando numa instituição e eu sou voluntária, eu também tenho que ter aprender, entender e as condições adequadas para fazer. Mas o meu projeto trabalha com crianças e adolescentes, esse voluntário, ele faz atividades artísticas, mas não tem pincel. Não tem canetinha. Não tem papel. O que o cara tá fazendo ali então? Ele usa a atividade dele artística fazendo origami. Então tá bom. Então a gente tem um papel do jornal que ele tá ensinando as crianças a fazer origami. Ok, mas pensa bem, se o profissional, se o voluntário tá ali para ensinar pintura, entendeu? Para as crianças e não tiver tinta, não tiver, entendeu? Não tem papel, não tem uma tela, ele não tem condições para exercer aquela atividade dele. E é a mesma coisa que a gente fala entre um profissional dentro de uma instituição. Se ele está ali, ele tem que ter condições para isso. E ao mesmo tempo de ter essas condições, ele tem que saber o que ele faz. E quem é a pessoa que está ali com você? Porque as pessoas às vezes pensam assim, não, eu conheço o Carlinhos. Ok. E eu te pergunto, onde o Carlinhos mora? Qual o telefone do Carlinhos? Qual o CPF do Carlinhos? Entendeu? Não é falar que o Carlinhos é uma pessoa má ou uma pessoa boa, mas a instituição tem que estar respaldada, porque se o Carlinhos sumir alguma vez, se o Carlinhos fizer alguma coisa ilícita dentro do projeto, eu tenho que saber quem é o Carlinhos. Que a gente fala, a gente trabalha com voluntário, e às vezes o trabalhar com voluntário, o voluntário faz tudo dentro do projeto. Então, eu conheço um projeto hoje que ele tem mais ou menos 100 pessoas trabalhando como voluntária e uma pessoa que recebe, que é administrador, que na verdade é administrador que manda e-mail, organiza os voluntários, organiza as fichas da instituição, isso tudo, mas tem voluntário que trabalha na parte financeira. Não é nem profissional, no sentido de um CLT, são voluntários. E essa administradora vai lá e vê, não, tá aqui, eu vou conferir, mas você que faz toda a papelada, você faz isso. E aí você pensa, se sumir um dinheiro dali, quem que levou? Se você não tem documento confirmando quem é a pessoa que está ali, quem está mexendo ali naquelas coisas. Não falar que a pessoa vai levar ou deixar de levar, não é isso. Mas é pensar, e se aquela pessoa se machucar ali dentro do teu projeto? Caiu, quebrou a perna. Aí vai falar, não, ele está trabalhando voluntário, ele não tem nenhuma condição de receber um auxílio doença. Claro que ele não tem. Mas aí a gente vai ver se aquela pessoa quebrou a perna, se machucou porque ele pisou de mau jeito, significa que esse lugar aqui não tá legal, a gente tem que melhorar esse espaço aqui para os outros voluntários, porque senão vai acontecer a mesma coisa com outras pessoas. Entendeu? E aí, como o nosso voluntário machucou, quebrou a perna, a gente também vai chegar, vai atender essa pessoa, prestar assistência de levar no hospital, fazer isso de coisa, porque a gente também tem uma responsabilidade com essa pessoa. E como eu disse, o voluntário, gente, ele é uma mão dupla. Responsabilidade do projeto, responsabilidade dele com o projeto. Entendeu? E o terceiro é o prestador de serviço voluntário poderá ser ressarcido pelas despesas que comprovadamente realizando o desempenho das atividades voluntárias. Então, assim, como a gente falou, se ele está ali como um profissional, se a gente está vendo que ele está trabalhando legal e ele não está tendo condição de ir no projeto, mas a gente gosta dessa pessoa e a gente acha que o trabalho dele é legal, a gente vai pagar essa despesa dele ir para casa dele e voltar, que é de R$10. Aí a gente vai botar lá, R$10 por fulaninho de tal, que precisa ir para casa e voltar pro projeto. E a gente está dando esses R$10 para ele como uma ajuda de custo para passagem. Então aí a gente vai ter isso aí, vai ter um documento que ele vai assinar, vai também, se vocês quiserem, vocês também podem botar esse termozinho, mas eu, Débora, não gosto de botar esse termo dentro do contrato não, do termo de voluntário,
não gosto de colocar, porque quando você lê, se for uma coisa padrão, as pessoas vão ficar naquele intuito de, eu vou trabalhar como voluntário, futuramente eu vou receber um auxílio. Então eu não acho legal, mas vocês têm que colocar depois, caso aconteça isso, dentro do termo de voluntário, um documento, um anexo, como se diz? Um anexo, um documento, né? Um outro documentozinho anexado, dizendo que esse voluntário está passando a partir do dia tal, recebe um auxílio, uma ajuda de custo. Então, só para vocês saberem que tem uma lei que diz quem é esse voluntário, como esse trabalho tem que ser feito praticamente, e que tem que realmente ter um termo de adesão, um documento de celebração entre a entidade e o voluntário. Então, a gente tem a primeira lei, que é 9.608 de 98, e a gente tem a alteração dessa lei, que é 13.297 de 2016, que na verdade é alteração só no primeiro artigo dele, que o ato em referência ao artigo 1 da Lei 9.608 de 98, para incluir assistência à pessoa com objetivo de atividade não remunerada reconhecida como serviço voluntário. Então, ele só acrescentou essa assistência, tá? E aí, outra pergunta que as pessoas fazem também é quantas horas o voluntário pode trabalhar por semana? E assim, Débora, eu falo muito que o voluntário pode trabalhar 5 horas por semana. Tem projeto que bota 8, 15, 20, 30. E eu não gosto de fazer isso. Primeiro porque a pessoa tá doando o tempo dela. Se essa pessoa tá doando o tempo, ela dá o que ela pode. Então, eu não vou colocar para o meu voluntário que ele tem que trabalhar 8 horas por semana, que ele tem que trabalhar 15 horas por semana. Claro que não, ele vai trabalhar as horas que ele pode me dar e eu vou me sentir muito feliz com isso. Além da gente estar se sentindo muito feliz com isso, a gente não pode esquecer, gente, que a gente tem regras também. Essa coisa de falar que o voluntário pode trabalhar 20 horas semanais, 50 horas semanais, 30 horas semanais, pode trabalhar do jeito que eu quiser, da forma eu quiser, tá me dando tempo, eu tô aceitando o tempo dele. A gente tem que estar pensando muito em relação a isso, porque a gente tem a lei trabalhista, e eu trouxe para vocês o artigo 58 e o artigo 58A da CLT, que ele diz: a duração normal do trabalho para empregados em qualquer atividade privada não excederá 8 horas diárias, desde que não seja fixado expressamente outro limite. Então, assim, a gente tem que pensar que ele está falando ali a lei trabalhista, o CLT, um trabalhador. Mas a gente tem que pensar também que o trabalhador é um trabalhador, mesmo que esse voluntário não seja remunerado, a gente tem que prestar essa conta junto ao mesmo limite dele de trabalho. Débora, mas tem pessoas que trabalham 24 horas e folgam tantas horas, 36. Tem gente que trabalha 12 e folga 24. Isso a gente está falando de trabalho. Isso a gente está falando da pessoa ser remunerada. E isso depende de trabalho para trabalho. A gente está falando de pessoas que estão doando tempo. Eu não vou chegar para uma pessoa e falar, trabalha para mim 12 horas por dia. Opa, quem sou para falar isso? E como eu disse, aqui a gente diz que são um total de 44 horas semanais para quem trabalha 8 horas. Mas a lei trabalhista, ela mudou. E aí é onde muitas pessoas acabam pecando, dizendo que o voluntário pode trabalhar 30 horas semanais. Não está na lei trabalhista, então ele trabalha 30 horas para mim. Mas não sei se vocês lembram a discussão que teve, que a pessoa não pode trabalhar 3 dias dentro do seu projeto, porque cria o vínculo. Entendeu? E aí a pessoa fala assim, não tem nada disso. Tem, e tá na lei. Então assim, primeiro porque a gente fala 8 horas, e o contexto que você trabalha 8 horas acaba almoçando, né? Então 1 hora acaba sendo 9 horas. Então 9, 27. Então 3 dias. E aqui a gente vê no artigo 58, considera esse trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda 30 horas semanais, sem a possibilidade de horas suplementares semanais. Ou ainda, aquele cuja duração não exceda 26 horas semanais, com a possibilidade de acréscimo de 6 horas suplementares semanais. Então, assim, a lei trabalhista diz que a pessoa trabalha 26 horas, sendo uma CLT. Por que no seu projeto uma pessoa trabalha lá direto por 30, 40 horas?
Opa, você está botando uma pessoa para trabalhar 30, 40 horas dentro do seu projeto? E se qualquer hora dessas a pessoa pode falar assim, olha só, essa pessoa disse que ia me pagar se eu trabalhasse aqui e quando tivesse recurso ela ia me dar um valor X. E agora ela tem valor X e ela não me deu esse recurso, eu vou processar essa pessoa. E aí a minha pergunta para vocês, será que eu preciso de um processo? Será que eu posso ser processado por causa de uma falta de conhecimento minha? E eu digo para você, claro que não. Primeiro, porque suja você como projeto. E segundo, se essa pessoa te processar, você já não tem dinheiro, porque você já está no limite. Tu ainda vai ser processado, ainda vai tirar dinheiro da onde? Então, assim, é mais fácil você ter aquela sua preocupação e se resguardar, não importa se pode ou não pode, não importa se está ou não está na lei, como eles não dizem quantas horas um voluntário pode trabalhar, mas a gente pensa sempre no quê? Nas leis que nós temos para a gente se sentir o quê? Resguardado. Então, assim, eu, Débora, falaria para a pessoa trabalhar 5 horas. Mas tem gente que fala, não, eu quero que a pessoa trabalhe 8 horas semanais no meu projeto, quero que trabalhe 10 horas semanais. Então, vai de pessoa para pessoa, mas eu boto 5. Primeiro, por que eu boto 5? Na verdade, a gente nem bota 5, 6, 8, 15 horas. A gente fala assim, eu preciso de uma pessoa para trabalhar no projeto. Fulana de tal, você pode me dar 2 horas? Porque 2 horas é a hora que eu tenho para as atividades. Você pode me dar essas 2 horas? É como se fosse o mínimo para essa pessoa, porque está dentro do horário, né, da carga horária semanal do seu projeto. Então a gente normalmente pede isso, não chega professor, olha só, você vai trabalhar 8 horas no meu projeto. Porque quando você fala isso, você está meio que impondo essas 8 horas. E aí a gente fala, não, eu não acho justo. Eu acho que a pessoa tem que trabalhar o tempo que ela pode. Como diz, a pessoa está doando tempo para o seu projeto. E o tempo que ela te dá é o tempo que se sinta satisfeito com isso. Se ela vai te dar 1 hora, se ela vai te dar 2, se ela vai te dar 3, 5, 10. Mas a gente não pode esquecer que ela não pode, pela lei trabalhista, por todo um contexto, às 26 horas semanais. Por causa de uma lei trabalhista, entendeu? E até pelo contexto, quando a gente sabe, a gente não está trabalhando, a gente não está pagando essa pessoa e a gente não conhece o que essa pessoa pode dizer depois, colocar ali o que ela fez ou não fez. Eu até uma vez eu contei essa história de um projeto que fez isso em relação ao profissional de assistência social. E de assistente social. E aí a gente fala, a gente está trabalhando com pessoas que a gente não sabe quem são essas pessoas. A gente vai conhecer essas pessoas com o tempo. E às vezes nem o tempo faz a gente conhecer essas pessoas. Então assim, quem é esse profissional? Vamos fazer um termo de voluntário, de trabalho voluntário, onde conste algumas informações dessa pessoa, onde conste informações do projeto, onde diga o que essa pessoa vai fazer dentro do projeto. Por quê? Porque eu sei quem você é e você sabe quem eu sou e o que a gente está fazendo aqui junto. E aí, o que aconteceu nesse projeto? Tinha o seu termo de voluntário, mas a gente também não pode esquecer que cada profissional tem o seu horário. Como assistente social, ela trabalha 30 horas semanais. Então, assim, o que pegou também muito foi essas 30 horas que essa pessoa fez dentro do projeto, exerceu a sua função gratuitamente, mas ao mesmo tempo também foi aquela irresponsabilidade e má fé desse profissional, de falar, eu vou trabalhar para vocês de graça porque eu não estou fazendo nada. Mas no final das contas, como a gente diz, a gente não sabe quem a gente trabalha. E a pessoa ficou chateada com uma situação do projeto e falou, agora eu vou te processar porque o que você fez eu não gostei. E eu tô aqui um tempão no projeto trabalhando de graça para você. E agora eu vou constatar que eu trabalhei para você de graça por uma coisa que você prometeu. E foi o que aconteceu. A pessoa estava lá, a gestão, já que você está trabalhando voluntário, pode ficar. Eu estou trabalhando só um dia. Eu fiquei desempregada, posso ficar com vocês? Pode, à vontade. Pode, à vontade. Foi ficando. Daqui a pouco estava dando projeto, trabalhando 30 horas. E o erro desse projeto foi fazer um ponto para o voluntário. Gente, o voluntário também não assina ponto não, tá, gente? O voluntário tem a responsabilidade dele e a gente também tem, dentro desse termo de adesão, o horário que esse profissional vai trabalhar com a gente. Mas ele não precisa chegar lá e falar segunda-feira de 9 às 5, terça-feira de 4 às 7. Não. Ele não precisa fazer isso. E foi o que aconteceu. A prova que essa voluntária teve foi que ela assinava um ponto dentro da instituição como um CLT. E aí ficou.
trabalhei de graça, porque a pessoa disse que ia me contratar quando eu tivesse recurso, e ela acabou não me contratando. E eu fui lesada. Agora eu quero meus direitos. E foi o que aconteceu. Um processo na instituição. Então a gente tem que ver muito, como eu disse, se respaldar em relação a isso. Em relação principal a se respaldar é fazer isso. No máximo, chorando 5 horas semanais. Preciso de assistente social? Tenha-se 5 dentro do projeto. 1 para cada dia. Precisa de um psicólogo? Ele vai trabalhar comigo todo dia. Não, tenha-se 5 psicólogos. E assim vai. Se a gente está trabalhando com voluntário, é só a gente pedir pessoas para trabalhar com a gente. O que não falta são pessoas. Agora você tem que pedir essas pessoas de alguma forma, ou através do seu Facebook, ou através dessas plataformas de voluntários, e assim vai. O negócio é você não se prejudicar por causa da sua falta de conhecimento, ok? Quem pode ser voluntário? E aí a gente fala quem pode ser voluntário, gente, é realmente nesse contexto. Quem é a pessoa que pode ser meu voluntário? Pode ser criança, pode ser adulto, pode ser idoso, pode ser homem, pode ser mulher. Como pode ser o meu voluntário? Então, assim, o voluntário, na verdade, qualquer pessoa pode ser voluntário, independente do grau de escolaridade ou idade. O importante é ter boa vontade e responsabilidade. E aí eu coloquei essa observação aqui na pessoa de idade, porque a gente fala que, no mínimo, são pessoas de mais de 14 anos. Eu gosto de dizer que são pessoas acima de 18, porque 14 anos ainda é criança, não que ela não possa ali fazer o trabalho voluntário com a gente, mas dependendo de quem você está trabalhando, dependendo a pessoa, o tipo de trabalho, eu prefiro muito mais botar pessoas acima de 18 anos. Mas tem projetos que aceitam jovens de 14 anos, e aí nossa observação que eu botei aqui, menores de 18 anos, o termo de adesão deve ser preenchido e assinado pelos pais ou responsáveis legais. Só para vocês terem uma noção. Então, assim, quem pode ser meu voluntário? Qualquer pessoa, de qualquer idade, com qualquer grau de escolaridade. O importante é que ela tenha boa vontade e seja responsável em relação às suas atividades dentro do projeto, ok? Aí você vai falar, nossa, Débora, tu falou já do termo de adesão, falou tanto. Agora, como eu faço um termo de adesão de trabalho voluntário? Porque eu não sei, eu nem tenho no meu projeto. Então, a gente vai fazer um termo de adesão do voluntário. Então, assim, o termo de adesão, gente, ele tem que conter a identificação da OSC. Então, assim, a OSC que eu falo, se a gente está legalizado, a gente vai ser uma organização da sociedade civil, juridicamente falando, uma associação ou uma fundação, tá bom? Que eu falo aqui para vocês de projetos. Projetos sociais, direcionado mais para associação e fundação, tá? E aí, não que você não estou legalizada, não preciso, precisa. Não estando legalizado, você vai precisar sim, só porque você tem que estar se respaldando também. Então, nesse termo, você tem que dizer quem é a sua instituição. O instituto, exemplo para vocês, Débora Quero Ser Feliz, onde está localizado o CNPJ da instituição. Conter a identificação do voluntário, nome, CPF, desculpa, risquei ali, mas CPF, endereço, e-mail, telefones, data de aniversário, profissão. Terceiro ponto, indicar a atividade e as condições para o seu exercício. Então, assim, qual é a atividade? Eu vou ser recreador, segundas e quartas, de 2 até as 4. A pessoa está trabalhando 2 vezes na semana, tá, mas ela trabalha de 2 às 4, são 4 horas na semana. Ele disponibilizou 2 horas num dia e 2 horas no outro, foi 4 horas, ok? Conter a lei 9.608/98 e sua alteração, a Lei 13.297 de 2016, que essa lei, na verdade, as 2 leis que a gente está falando aqui, que é a lei oficial e a alteração, é a lei do voluntário. Ter 2 vias, sendo uma do voluntário e outra da OSC, da instituição. Por que, Débora? Porque a gente, como eu disse, se respaldar. Um é documento original meu, um segue a cópia para a pessoa que está sendo meu voluntário. Por quê? Porque contém a minha assinatura, contém a assinatura do voluntário, ele está ali formando comigo, está celebrando uma responsabilidade, eu com ele e ele comigo, ok? Você vai ser voluntário na instituição X, trabalhando em tal lugar, e eu vou te dar condições, crianças, vou te dar um espaço legal, vou te dar feedback pelo seu trabalho. Então, assim, é uma mão dupla, entendeu?
assinada por ambos, né, a instituição e o voluntário, e 2 testemunhas. Às vezes as pessoas não botam testemunha, isso vai a critério de cada uma. Eu gosto de botar testemunha porque, mais uma vez, a gente está afirmando que você quis entrar como voluntário e eu assinei você, e outras pessoas viram que a gente está fazendo, confirmando essa nossa celebração como voluntário e instituição, ok? E o encerramento das atividades do voluntário. Como assim encerramento, Débora? Gente, é um termo, é como se fosse uma celebração onde tem começo, meio e fim. Se a pessoa fala para você, eu não quero mais ser seu voluntário, ele vai assinar. A partir de hoje eu não vou ser voluntário mais dessa instituição. Acabou, a gente não brigamos, mas a gente não tem mais nenhum vínculo. Acabou. E muitos dos projetos, apesar de nem ter o termo de adesão, não tem nem essa prática de também meio que acabar com essa sua... não ser mais voluntário, de fazer esse encerramento, fechar esse ciclo com essa pessoa. E aí a gente, como eu disse, vamos para o nosso termo. Então assim, o termo de adesão de voluntário, como eu falo para vocês, eu tenho um projeto fictício, tá, gente? Nunca esqueça disso, fictício. Fundação Débora Quero Ser Feliz. Aí aqui eu coloquei um exemplo para vocês. Nome da instituição, só que caso vocês queiram, né, trazer, botar para vocês. Nome da instituição, que é o projeto Débora Quero Ser Feliz. Entidade sem fins lucrativos, escrito no CNPJ tal. Sediada aqui, endereço que a pessoa tá, número tal, bairro tal, com objetivo de assistência, desenvolvimento no trabalho junto à infância, adolescente e vulnerabilidade social, aceita por este termo de adesão. Aí tô dizendo, eu, projeto X, estou aceitando fulaninho. Aí coloco fulaninho, nome da pessoa, data de nascimento. Por que data de nascimento? Pra gente saber a idade, pra gente fazer um agrado pra pessoa e mandar um feliz aniversário no dia do aniversário dela, um WhatsApp, botar lá no Facebook, fazer um agrado pra aquela pessoa que tá ali colaborando com você no projeto. Identidade dessa pessoa, CPF, os contatos, telefone, celular, o endereço onde essa pessoa mora, para a gente saber também, né, endereço, bairro, até mesmo para ver se as pessoas que estão fazendo um levantamento, se as pessoas que estão ali na minha redondeza estão me conhecendo, que de repente meu projeto só tem pessoas da minha própria rua. Então significa que se pessoas não estão vindo de fora, significa que eu não estou conseguindo fazer essa comunicação de pedir pessoas, ou de repente as pessoas acham que onde eu estou é um pouquinho perigoso o local e também não vão lá, entendeu? E-mail, como eu disse, a gente tem que estar num mundo bem atualizado, tem que ter um e-mail para se comunicar com essas pessoas, mandar informativo, esse tipo de coisa. A profissão, não necessariamente a pessoa pode ser aquela, tá trabalhando como recreador, mas é advogado. Ele pode botar aqui que ele é advogado, mas ele não quer trabalhar como advogado no projeto. Ok, mas eu quero saber quem ele é. Vai que um dia eu tente tirar uma dúvida com alguém e vou tirar com essa pessoa. Não que ele vai trabalhar dentro do projeto, mas ele pode me dar uma orientação porque ele é um advogado, entendeu? Área de atuação e horário. Aí a gente fala, área de atuação, onde ele vai trabalhar, qual o local? Recreador, segundas e quartas de 14 às 16 horas. Aí eu vou colocar aqui para ele tudo certinho. E aí a gente tem, como eu disse, a mão dupla, né? Aquela coisa da gente estar se comprometendo com a pessoa, mas ao mesmo tempo a gente está se respaldando. Aí ele bota, pelo presente termo de adesão, decido espontaneamente o voluntário, que a gente está botando aqui, realizar atividade voluntária nesta organização, ciente da Lei 9.608, de 18/2/98, que declara que o mesmo não é atividade remunerada, não representa vínculo empregatício, nem gera obrigações de natureza trabalhista, previdenciária ou afim. Então, assim, eu só estou dizendo já para ele aqui, mesmo que ele não conheça a lei, olha aqui, eu coloquei a lei aqui no final, só para ele saber. Porque ele pode perguntar, tá falando isso aqui, mas eu não sei o que a lei está dizendo. Aí a gente bota a lei aqui embaixo também, no termo de adesão, para a pessoa ficar ciente do que é isso aqui. O voluntário declara que é detentor de todas as condições necessárias ao desempenho dos serviços, o que se compromete e que tem ciência de que, no caso de acarretar danos a terceiro, seja decorrente de dolo ou culpa, poderá ficar sujeito a arcar com as consequências de prejuízos. Então, assim, aqui eu estou dizendo o quê? Se você fizer qualquer coisa ilegal dentro do meu projeto ou quebrar alguma coisa, você vai arcar perante a lei, ok?
O voluntário autoriza a instituição beneficiária acima, qualificada, o título gratuito e em caráter definitivo, irrevogável, tá tão pequenininho que eu nem consigo ler. Retratável e por prazo determinado, utilizar o seu nome e sua imagem e voz obtida, captadas, gravadas e fotografadas no trabalho da instituição. Então, assim, eu já estou dizendo aqui, dentro do meu termo de voluntariado, falando sobre o direito de imagem e voz. Isso é muito interessante, porque às vezes alguns projetos já colocam fora do termo de adesão do voluntário o termo de autorização à imagem. Porque assim, você tá ali, tira foto para ser postado na internet, para divulgar o projeto e tira foto do voluntário. O voluntário pode chegar e falar, não quero. Muitos projetos esquecem de colocar essa autorização de imagem, mas a gente aqui já colocou dentro do próprio termo de adesão o direito de imagem dessa pessoa, ok? O presente termo vigora pelo prazo de 1 ano, com início da data de sua assinatura, dependendo qualquer das partes, rescindi-lo. Quando lhe aprover. Se qualquer ônus independente de prévia comunicação. Eu gosto ele pode chegar e falar, 15 dias antes, olha, eu não quero mais ser voluntário. Ele tem todo o direito de chegar hoje e falar, eu não vou ser mais voluntário de vocês. E ele ter aula hoje, a aula que ele tinha que dar. Então, assim, ele não é obrigado a antecipar essa saída dele. Ele também não é obrigado a nem dizer que ele vai sair. Mas a gente coloca aqui que ele, se possível, né, ele se comunicar com a instituição. Mas a gente sabe que às vezes a nossa gestão não é nem tão boa assim, a pessoa vai embora e não fala nada com a gente. Mas aí, como eu disse, a gente tem aqui, ó, na ausência de manifestação das partes, o presente termo será sucessiva a automaticamente renovação por igual período. Então, assim, hoje a gente fala o período é de 1 ano, tá? 1 ano é o termo de voluntário. Se a pessoa não falar nada, quer continuar, a gente vai falar, vamos abrir mais para 1 ano. É só no caráter da gente estar assim. Tem gente que assinou o termo no ano de 98 e nunca mais assinou. Tá lá na instituição já há 20 e poucos anos. Ok, sem problema nenhum. Mas é legal a gente estar ali dizendo, colocar também, ó, ele não tem validade, a gente vai sempre automaticamente renovar, mas é só para a gente deixar aqui também discriminado que você não é obrigada todo ano lá a assinar. Mas é sempre bom a gente ter um cadastro, se essa pessoa se mudar, se essa pessoa mudar de telefone, a gente está sempre atualizando, não necessariamente na ficha. E aqui a gente bota o nome do voluntário, a data, voluntário, o genitor, que a gente fala o nome da instituição, e o genitor a gente, na verdade, coloca como presidente da instituição. Ele vai lá e assinar por estar dizendo que essa pessoa está ali sendo um novo voluntário da instituição. Assinatura de 2 testemunhas para dar mais força no documento. E aqui no final a gente bota aqui, ó, a partir desta data, por decisão própria, encerro minhas atividades voluntárias nessa instituição. Então aqui ele está encerrando o ciclo dele. Eu trabalhei 10 anos e agora eu não quero mais trabalhar com vocês. Então, tudo bem. Pode assinar aqui dizendo que você fechou o ciclo com a gente? Você não vai trabalhar mais voluntário? Posso. Vai lá e assina. Entendeu? Mas eu disse aqui que eu posso usar a foto dele quando eu quiser, quando eu bem entender. Ele vai fazer minhas atividades, no tal coisa, mas aqui a gente está encerrando o ciclo com ele. E aqui, como eu disse, a gente vai botar a lei número 9.608 de 2018, 98, que é a lei do voluntariado. E aqui vocês podem ver que no finalzinho aqui a gente tem a redação dada pela lei 13.297, que foi a alteração. Então já também está na lei. E aqui a gente fez o nosso termo de voluntário. Débora, tenho que fazer? Sim. Mesmo eu não estando legalizado? Sim. Isso é um respaldo seu. Que você está ali trabalhando com aquela pessoa como voluntário, que ele não vai ganhar nada com isso, e ele também vai responder se caso ele faça qualquer coisa no projeto. Então tem um documento que comprove que aquela pessoa está ali junto com você dentro da instituição. Então é uma coisa que você está respaldando, você e realmente a pessoa voluntária. Então, gente, faça o termo de adesão de voluntário. Não, vocês podem fazer igualzinho aqui, pode pegar aqui o meu exemplo, sem problema nenhum, pode mudar, mas é um documento desta forma aqui. E como eu disse, sempre com os dados da pessoa, óbvio que vocês têm que botar telefone, endereço, tudo isso, porque
quero ligar pro Carlinhos. Não sei nem o telefone do Carlinhos. Não sei nem o nome do Carlinhos todo. Eu só sei que o apelido dele é Carlinhos, mas não sei nem quem é. Ih, mas ele bateu numa criança. Bateu na criança e sumiu. Bateu na criança e sumiu. Ele tem que responder por uma agressão a uma criança, a um idoso. E você tem que saber quem é o Carlinhos. Não é simplesmente o Carlinhos mora onde, o telefone dele é qual, o endereço dele é qual, entendeu? É mais no sentido de você ficar respaldado. E naquele contexto a mesma coisa. Carlinhos foi num projeto, caiu, quebrou a perna. E ligar para ele, pô, Carlinhos, você tá bem? Você tá tomando os remédios? As crianças estão sentindo sua falta? Aquela coisa, mão dupla. Então, faça um termo de adesão de voluntário para o seu projeto, que é importante, como eu disse, está na lei. Então, gente, essa é a nossa live de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E muito obrigada pela presença de vocês. Gente, como eu disse, compartilhem, critiquem, falem comigo aqui, coloca, Débora, eu quero assunto X, eu quero assunto Y, porque é uma coisa que eu me interesso. E como eu disse, eu quero estar aqui trazendo sempre coisas para vocês, sempre novidades, coisas que vai fazer a diferença na vida de vocês e no projeto de vocês. Mas se vocês não falarem comigo, gente, não dá para fazer uma coisa legal. E como eu disse, eu trouxe o termo de adesão de voluntário porque muitas pessoas me perguntam se é uma coisa obrigada, se tem que ter. E eu digo para vocês, é lei, então tem que ter sim, gente. Então, muito obrigada pela presença de todos e até a próxima semana. Tchau, tchau.